Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Silvão, por conceder o tempo de liderança. Senhor presidente, eu agradeço primeiro pela possibilidade de levantar a questão de ordem e também a assessoria por se debruçar sobre o tema, que eu acho que é de vital importância, especialmente para garantir que o plenário, por mais que seja um ambiente de debate político, esteja imune às manifestações político-partidárias, que é isso que eu tenho visto acontecer nessa casa. Só que eu não posso me furtar, senhor presidente, de fazer uma defesa aqui à liberdade do parlamentar, que vem sendo vilipendiada dia após dia pelo discurso politicamente correto, levantado especialmente por vereadores de esquerda, como me antecedeu aqui no caso a vereadora Luna, o vereador Toninho Vespoli, que querem impor a nós o que a gente pensa, o que a gente fala, como a gente pensa e como a gente fala. Eu tenho que ressaltar, senhor presidente, que o artigo 29, primeiro da Constituição Federal, garante a todos os parlamentares, a nós 55, de esquerda, de centro e de direita, a imunidade parlamentar sobre votos e opinião. Como eu vou exercer com primazia o mandato que me foi concedido pelos meus eleitores se eu não tiver a prerrogativa de explanar aquilo que eu penso, como eu quero e da forma que eu penso? Isso é um completo de um absurdo. Eu fui criticado nessa semana pela vereadora Luana, e aí dentro da crítica assim aceito, por apresentar um projeto de lei que proíbe a participação de crianças na parada gay e destina a parada gay para locais fechados, onde tenha cancela para garantir que crianças não participem do evento. Eu respeito o direito da vereadora em criticar, discordar e votar contra meu projeto. Ela está aqui para isso. Mas me chamar de homofóbico por isso é inaceitável. É simplesmente uma posição que eu adotei. Eu vi nessa semana o vereador Pavanato sofrer exatamente do mesmo problema. Trouxe uma crítica, trouxe um apontamento, foi cirúrgico na escolha das palavras, não proferiu nenhuma palavra de maneira injuriosa, mas foi tratado como se houvesse cometido um crime, como se fosse transfóbico, porque infelizmente se tornou crime ser transfóbico por uma analogia do STF, não há tipificação criminal, e vai ser objeto de uma representação criminal. A gente vai levando o mandato para um rumo onde não podemos nos manifestar, onde não podemos falar, onde não podemos pensar. A vereadora Ruth Costa sofreu uma representação na corregedoria dessa Câmara, simplesmente porque adotou a mesma linha que eu nesse projeto. Ou seja, a gente não consegue de maneira alguma, em momento algum, conduzir o debate de maneira ampla, de maneira aberta e dedicada, porque, infelizmente, as garras do politicamente correto, que são impostas pelos vereadores de esquerda, amarram todos os vereadores para proibir que eles pensem, que eles representem as pessoas que os colocaram aqui. Eu sinto dizer aos senhores, mas não existe apenas o espectro ideológico esquerdista que vocês defendem. Existem pessoas que pensam diferente. As pessoas que pensam diferente têm o direito a se manifestar, têm o direito a ser representadas no parlamento e que suas ideias sejam explanadas de maneira clara, por mais que lhes doa, por mais que lhes faça ter repulsa e doer os seus estômagos, vocês têm que aceitar a opinião de cada um como é. Vocês não querem a todo tempo que as pessoas sejam aceitas como são? Aceitem a opinião de quem pensa diferente, de bom grado. Deem o exemplo que vocês tantos querem. Se vocês querem que todos sejam tratados e aceitos como vocês pregam, mas não fazem, passem a dar o exemplo. Isso não acontece, senhores vereadores. O simples fato de levantar uma questão de ordem para garantir que todos tenham um tratamento isonômico dentro dessa casa, que não seja o palco de levantamento político, mas sim de discussão do interesse da sociedade paulistana, causa toda essa repulsa. Isso me demonstra o quão doente pode estar, não esse parlamento, mas a política do país como um todo, onde as ideias não conseguem mais ser debatidas. Isso é absurdo, isso é um ataque à democracia. Os senhores atacam a democracia diariamente, quando querem calar um opositor, quando fazem uma acusação criminal a um adversário, quando não permitem que alguém se manifeste, quando utilizam do judiciário para calar opositores, quando utilizam do judiciário diuturnamente para manipular o resultado eleitoral, para de alguma maneira desbalancear o resultado eleitoral, quando utilizam de recursos estrangeiros para desbalancear o ambiente eleitoral. A gente viu recentemente o caso do SEID aqui no Brasil com recurso estrangeiro vindo para cá, sendo que a legislação eleitoral não permite a utilização de recurso estrangeiro. Os senhores atentam contra a democracia o tempo todo e depois enchem a boca para falar de democracia. Obrigado, senhor presidente.